Boa noite a todos. Antes de começarmos a fazer uma reflexão do tema em si, eu gostaria de dizer que esse assunto, esse tema, é fruto de um texto da irmã Marina Fidelis. Marina Fidelis, basicamente todo ele, pensamento da nossa irmã Marina Fidelis, que eu acho muito importante neste momento, nas situações que nós vivemos, ter um pouco mais de acesso da informação dessa irmã nossa, que sempre nos alerta para alguns descuidados que nós temos. E ela deu esse título também, o medo de perder. Por que o medo de perder? Porque medo é um sentimento. Não tem, não fiz. Ele está perguntando sobre os slides, que a gente sempre utiliza slide, não fiz. O medo é um sentimento. E sentimento é criação humana. Nós criamos, a partir das nossas emoções. Sentimento que nós criamos. Como assim nós criamos? A partir das nossas emoções. Sempre que nós recebemos algum tipo de impacto, de impulso, o nosso corpo reage com aquilo, que é o sentir, a tentativa do corpo de voltar para dentro da normalidade. E imediatamente, através da emoção, que é o chamado emoção, nós imprimimos sentimento. E esse sentimento ele vai ser impresso de acordo com a capacidade de cada um, com o conhecimento da vida. Então nós arrepiamos, que é o corpo tentando reagir, e a partir daí nós imprimimos um tipo de sentimento de acordo com o conhecimento de cada um de nós. Porque nós colocamos amor dentro dos sentimentos, e amor é centelha da vida. Está presente em todos nós, independente de construção nossa ou não, está conosco. Mas nós criamos esses tipos de obstáculos que às vezes nos impede de fazer caminhadas com passos largos, inclusive. Bons encaminhamentos. Nos faz ter medo. Mas que medo? É um medo que nos tira um pouco a harmonia, nos tira a planificação. Segundo Marina Fidelis, esse medo de perder é o sentimento que nós temos de nos sentir dispensável. Apesar de nós sabermos que nós temos esse medo de nos sentirmos dispensável, nós subtraímos esse tipo de pensamento e disfarçamos. Disfarçamos como medo de abandono, medo de ser rejeitado, medo de não ser querido, medo de não ter alguém que vá fazer aquilo que eu não gosto de fazer, medo de ser menosprezado, medo de não sermos amados. E ela diz mais, ela diz que isso tudo tem um nome, chama ciúme. Ciúme. Quando nós temos uma relação com alguém fundamentada no ciúme, no medo, nós criamos essa relação ciumenta. E essa relação ciumenta, ela não é relação de ser para o ser, ela é de ser para o objeto. Nós transformamos o outro em objeto. Sem pensar nisso, sem querer, sem desejar, eu quero transformar ele num objeto. Não. Mas nós vamos trabalhar um pouco mais aqui e vocês vão perceber que, na verdade, a gente transforma o outro em objeto. Essa emoção do sofrimento, do apego, dessa relação confusa, que é causada pelo ciúme, pelo medo de perder, ela é causada por um excesso de paixão, pelo excesso das nossas querências. E a nossa cultura diz para a gente que ciúme está relacionado ao amor. Mas será que está relacionado ao amor? Será que o medo de perder alguém é porque nós temos amor por ela? Será que
querermos estar sempre com essa pessoa e querer que essa pessoa nos veja como o primeiro na vida dela? É uma relação de amor? Marina Fidelis diz que não, diz que é falta de amor, porque numa relação de amor há identidade. A identidade, ela é presente. Eu sou, independente de você. Dentro do meu possível, dentro da minha capacidade, eu sou. E eu sendo, eu vou fazer de tudo para que o outro seja. Toda a minha relação com esse outro é no sentido de que ela não perca a sua identidade, para que ela seja ela, ele. Inclusive os nossos animais. Ninguém é dono de vida. Nós não temos relação com o outro no sentido de ser dono da vida. Nós temos uma relação. Por que isso? Porque nós não temos identidade com ninguém, nós temos identidade conosco. Irmão Leocádio diz para a gente: você só tem identidade com você mesmo e com o seu Criador. Com o outro, vocês podem ser parecidos, podem ter afinidades, mas identidade só consigo e com o nosso Criador, que é aquele que nos criou. Fora dessa relação de amor, de identidade, que está sempre presente, nós vamos perceber que as demais relações, elas se tornam objetal. Nós tentamos trazer o outro como objeto, ainda que sem querer. Ainda que sem querer. No livro Centro Espírita como Agência Social, Mauri Rodrigues da Cruz, no capítulo 35, ele faz um paralelo entre amor e paixão. E ele diz assim, que a paixão é do tempo. Ela não tem luz própria. Depende do outro para existir. E pode levar o ser humano a várias incúrias. Já no amor, para ele, é luz interior. É uma linguagem que se faz de dentro para fora. É uma relação perene, de eternidade. Leva um indivíduo a se solidificar-se como ser. Eu sou. Eu sou. E eu sendo, a minha busca é de fazer com que o outro, se eu me enxergo como ser de um ser humano, a minha busca é olhar para o outro como ser de um ser humano e pensar nele nos mesmos objetivos que eu tenho. E não de transformá-lo em algo condicionado para a minha relação. Eu gosto de fulano porque eu amo ciclano porque tenho muita saudade da minha mãe que desencarnou, porque a minha mãe fazia uma comida deliciosa. Tenho muita saudade da minha avó que me dava muito carinho. É sempre uma relação de condição. E se não houvesse carinho? E se não houvesse a comidinha gostosa? O que você pensaria daquele ser humano com quem você conviveu? Então nós podemos retirar aí que ciúme não é fruto de amor. Ciúme, ele é da cultura da terra. Nós criamos. Não faz parte do espírito, do processo evolutivo do ser. Ele amarra, ele condiciona. Percebem isso? Há um pacto de destruição. Eu sou se você, isso. Você é se eu, isso. E essa emoção, esse desequilíbrio corporal, químico, físico, biológico que nós criamos em nós, na tentativa de amarrar, de prender conosco, de determinar, de apoderar-se, diz Marina Fidelis,
é um conjunto, é um profundo desamor a si mesmo e, consequentemente, um desamor ao outro. Pelo ciúme se estabelece uma relação dominador versus dominado. O ciúme é a dor da incerteza com relação ao sentimento de alguém no futuro. É a raiva de não possuir a segurança absoluta do relacionamento no futuro. É a tristeza de não saber o que vai acontecer amanhã. Aliás, o que dói no ciúme é a insegurança do desconhecido. A pessoa, ela se abandona para não ser abandonada pelo outro. Ela se despreza para não ser desprezada pelo outro. Ela se desrespeita para não ser desrespeitada pelo outro. Onde está a identidade? Quando há ciúme, a pessoa já não é ela. Não sou. Quando deveria ser o contrário. Ela é o que o outro gostaria que ela fosse, ou o que ela imagina que o outro gostaria que ela fosse. Ela faz não o que ela deveria fazer, ela faz o que o outro acha que ela deveria fazer. Ela perde completamente. Ela utiliza. Ou ela utiliza o outro como objeto, ou ela se faz de objeto. Ela deixa a identidade. E utilizar-se do outro como objeto, ou se fazer de objeto, é totalmente contrário ao pensamento cristão, ao pensamento que Cristo nos diz como suave da vida, o jugo leve. Porque aqui no sistema onde nós vivemos, nós somos o todo. Enquanto houver um para trás, o sistema está em atraso. O universo está em atraso. E quando nós tentamos amarrar, quando nós tentamos prender, condicionar, ou mesmo quando nós nos fazemos de condicionado, nós atrasamos o processo. Por isso o irmão Grimm diz assim: a doutrina dos espíritos procura demonstrar que todo conhecimento, portanto, toda a verdade, são sempre relativos. Outro sim, a doutrina reage ao utente, ao chamado mera utilização. Eu olhar para o outro como ser de um ser humano, dentro do seu processo evolutivo, dentro da sua caminhada. Mas não, nós fazemos essa relação ciumenta como uma pretensão de onipotência, né? Eu quero ser o primeiro, eu quero mostrar para ela que eu sou o melhor, que eu é que valho a pena. Toda a nossa iniciativa, toda a nossa conversa, todas as nossas atitudes, todo o nosso devotamento nessa relação, ela vai se enveredando por aí, para que eu seja o primeiro na vida desse ser e que ele volte os olhos para mim, e somente para mim, às vezes. Nas relações amorosas, na relação de pai e filho, filho e pais, nas relações de amigos, nas relações dos nossos animais. Animal é animal, mas nós queremos trazê-lo para o mundo humano. Nós não conseguimos mais ser animal. Está latindo. Cala a boca, você não pode latir. Mas ele não vai deixar de ser. Mas e nós? Por que é que nós deixamos de ser? Por que é que nós deixamos de ser? E o irmão Leocádio diz para ele: aí está a diferença do medo de perder e da vontade de ganhar. Ele diz assim: no medo de perder, nós achamos que ganhamos, que já temos nas nossas mãos, que é meu,
eu que cuido, eu que mantenho. E aí nós vamos gastar todas as nossas energias durante a nossa vida para manter aquilo, achando que é nosso. Nós já ganhamos ao ponto máximo. Só temos agora o perigo de perder. Mais nada. E na vontade de ganhar, diz eles, o ser se torna empreendedor dele mesmo. Estamos sempre ativos, descobrindo as oportunidades. Nós procuramos em nós o possível, ao invés de perdas. É a nossa conquista. Mas ele diz assim, mas essa vontade de ganhar, essa vontade não é a vontade de ganhar o outro, ou aquilo, ou a coisa, é de vontade de ganhar nós mesmos. É eu me construindo, é eu me conhecendo, é eu sabendo da minha capacidade de ser, da minha capacidade de me autocontrolar, de auto-administrar. Porque quando nós temos uma relação de trabalho, por exemplo, eu vou trabalhar, eu tenho um horário para trabalhar de 8 às 18, tenho intervalo durante o almoço, e eu penso, eu estou trabalhando, e no final do mês eu quero meu salário. Mas não é só isso. Essa relação de trabalho, de autocontrole, de auto-administrar, eu tenho que administrar meu tempo, eu tenho que administrar minha casa, eu tenho que administrar minha vida, e eu vou aprendendo a fazer esses controles, mas eu tenho que trazer esses controles para mim. Como é que eu controlo a minha vida? Como é que eu controlo as minhas vontades, os meus desejos? Como é que eu faço essas auto-administrações? Marina Fidelis diz também que esse medo de perder, ele tem um outro sinônimo chamado obsessão de sermos o primeiro, que eu acabei de dizer. Eu fico obsediado em todos os lugares, em todas as circunstâncias, de querer estar presente e ser presença na vida do outro. Mas e eu? Nós brigamos o tempo todo para que o olhar volte para mim. Mas será que eu estou fazendo uma construção e uma capacidade de ser o suficiente para que eu desperte a curiosidade e o desejo do outro de conviver comigo? E ela lembra assim, esse lugar, esse primeiro lugar, ele é desastroso. Mas o segundo lugar, ele é esperançoso. O segundo lugar, quando nós chegamos no cume da montanha, nós estamos no alto, primeiro lugar, o que te resta fazer? Descer. Mas quando nós estamos em segundo lugar, tem sempre a perspectiva de ir mais. De termos para onde ir, de termos para onde crescer. A postura do segundo lugar, ela sempre nos leva para lugares de crescimento, de querer mais. E é por isso que o mar, ele se faz tão grandioso, tão forte, porque ele se colocou alguns centímetros abaixo de todos os rios, diz o irmão Leocádio. Sabendo receber, ele se tornou grande. Quem quer ser o primeiro, nunca vai ser mar. E eu vou lembrar para os senhores a passagem do Evangelho, Lucas 14, em que Jesus nos lembra que em todas as nossas, que ele chama de reunião, né? Atuações comuns que nós fazemos, que nós nos coloquemos nos nossos lugares corretos, para que o outro não precise de olhar para a gente e colocar-nos no nosso lugar. Debaixo das nossas querências, nós sempre tentamos avançar um pouco mais. Mas será que ali é o meu lugar? Eu quero ser muito rico. E depois que você ficar muito rico,
Você vai saber quem é dono de quem? O dinheiro é dono de você ou você é dono do dinheiro? Você já tem esse autocontrole, essa autoadministração? Você se faz ser o ser do ser humano? Você é capaz de administrar isso? Segundo Grimm, é muito importante que tenhamos amor por nós mesmos, para que possamos fortalecer mais o amor pelo próximo. Quando não nos respeitamos, quando não gostamos de nós mesmos, quando não temos avaliações a nosso respeito, nós nos enfraquecemos. É importante que se entenda que somos singulares, que temos uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de ser, e que cada um de nós tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de ser. Porque nós fazemos identidade conosco e com o nosso Criador, apenas. Todos nós somos indivíduos. Como é que eu vou gastar a minha vida querendo que o outro seja aquilo que eu gostaria que ele fosse? Como é que eu vou gastar a minha vida querendo ser aquilo que o outro gostaria que eu fosse? Somos seres singulares. Como é que eu vou provar que eu sou aquilo que ele gostaria que eu fosse? Como é que ele vai provar para mim que ele é aquilo que eu gostaria que ele fosse? Nós precisamos pensar nas nossas relações. Porque senão há uma paralisia, assim, uma paralisação do nosso crescimento pessoal. E cada um de nós sabe aonde parou. E aí eu lembro os senhores a prece. Será que nesse momento não é hora de fazer prece? Tentar sintonizar e fazer um novo caminho? Olhar para um novo segmento? Alongar o seu olhar? Porque aonde entra o ciúme, a relação se deteriora. Porque nós perdemos a nossa identidade. Eu quero estar seguro. Mas eu só tenho segurança quando eu sei quem eu sou. Quando eu estou construindo o meu ser. Quando eu tenho em mim a capacidade de discernir, fazer o que eu acho que é o correto e o que eu acho que é o certo. Que mesmo que eu erre, eu estou agindo do jeito que eu penso que deve ser. Porque ser seguro não significa acabar com a insegurança. Porque o processo é evolutivo. Há uma dinâmica. Hoje eu sou, amanhã serei diferente. Como é que eu quero ter segurança? Vai estagnar? Vai parar ali? Nós estamos em constante processo de modificação. E se aquilo que o outro é como você gostaria que fosse, amanhã não for mais? Como é que continua o processo da relação? Que tipo de relação ela vai se transformar? Porque já não é mais condicionante, né? A condição sumiu. Gosto de fulano de tal porque ela me dá muito carinho. E se ela resolve parar de te dar carinho? Como é que fica essa relação? Edgar Morin nos diz assim: a vida é um sistema de equilíbrio e desequilíbrio, ordem e desordem, certeza e certeza, contingentes, estabilidade, instabilidade, determinância, indeterminância, gerando aparentemente um caos, por que não dizer um caos ordenado. Uma vez que o que está vivo se movimenta, se regenera, se cria, se reproduz, é um projeto inacabado e sempre vivo, e sempre será. O vivo significa a possibilidade de mudança, de ascensão, de crescimento, de progresso para o bem-estar,
da comunidade humana e do universo. O estático simboliza o fechamento e não a não existência, a putrefação, o imutável, que fatalmente chegará à decadência e à morte. As nossas relações, que tendem a ser condicionante, elas tendem a ser morta. Ela tem uma data limite, ela chega a ser datada, ela é do tempo. Porque se a condição acaba, acabou a relação. E o ser do ser humano? Eu me relaciono com quem, afinal de contas? Diz o irmão Leocádio, então gastar energia com a ilusão de tomar as rédeas da vida de terceiro é desperdiçar um único momento que nós temos, que é o agora, essa reencarnação. O que você veio fazer na Terra? Como ser, como espírito? Nós sequer curtimos o momento, nós sequer curtimos a relação. Nós estamos sempre preocupados para o futuro. Como é que vai ser lá? Será que eu vou perder? Será que não vou ter mais? Será que a minha mãe vai morrer? Vai. Eu também vou. Vocês também vão fazer óbito. Nós não conseguimos curtir. Ficamos sempre aficionados no lá. Mas e o agora? E a reencarnação? E o processo reencarnatório? Por que você está tomando a oportunidade de outro espírito que gostaria de estar na Terra? Porque não dá para todos os espíritos estar aqui. Não tem comida para todo mundo. Não tem água para todos. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para aprender. Qual que é o meu processo de aprender? Aprender quem sou, qual é a minha origem, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas é sempre uma busca de eu. Porque ninguém pode perder aquilo que não tem. Ninguém pode ser cobrado por aquilo que não tem. E ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Nós somos necessários aqui na Terra. Nós podemos nos sentir um grão de areia. Mas sem esse grão de areia, o planeta Terra não é o mesmo. Então nós temos objetivos, nós temos projetos de vida aqui na Terra. E é nele que nós devemos pensar um pouco mais. Nessa construção do ser. Para que nós possamos ajudar o outro a se construir. Porque vamos pensar aqui. Nós passamos a vida inteira tentando, nessa relação com o outro, não nos tornar indispensável. Quando nós já somos dispensáveis nessa relação. Porque se você tem uma relação com o outro na condição apenas de humano, daquilo que você vê, daquele ser bonito, daquele ser agradável, nós viemos na Terra e estamos de passagem. A pessoa humana, o corpo, ela vai deixar a Terra. Ela vai deixar a Terra. Nós estamos em permanente transformação. Então, por concepção, nós somos transitórios. As nossas relações carnais, objetal, de objeto, elas também são transitórias. São efêmeras. Vai acabar rápido. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. A relação de amor plena e para sempre. Mas nós devemos pensar nas nossas relações de amor, de identidade, de construir e ajudar o outro a construir-se. A fazer a sua caminhada. A permitir que o outro faça a caminhada. Deixemos a cada pássaro o seu voo, nos diz o irmão Leocádio José Correia. O que realmente nos liga, o que realmente liga os seres,
É o ser do ser humano. O que ama, o amor. Aqui na Terra, o que temos de mais sagrado aqui na Terra é esse corpo humano. É esse instrumento que nós utilizamos para estarmos aqui, para fazer nossos aprendizados e para nos relacionar. A vida biológica, vamos dizer assim. E essa nós já vamos perder. E aí todas as outras perdas relacionadas ao corpo humano, elas são secundárias e vão no mesmo sentido, perder-se. Então, qual é o nosso medo de perder? O que nós estamos perdendo? Se aquilo que a gente acha que vai perder, nós não temos. Que as nossas relações possam ser feitas pelo ser do ser humano. Olhar para o outro como um ser que está aqui na Terra em construção, em processo de construção, em processo de autoidentificação. Porque o que fica é isso, o amor, que é pleno. Bem-aventurados aqueles que conseguem receber com naturalidade o ganho e a perda, o acerto e o erro, o triunfo e a queda, a vida e a morte, porque dele é o aprendizado, a evolução. E é dele que nós tiramos o nosso processo evolutivo. Essa é a mensagem de Marina Fidelis. Gostaria muito que os senhores pensassem sobre isso, para que nós possamos construir melhores relações. A gente sofre muito com perdas, mas são construção e são sofrimento que nós criamos. Se pararmos um pouquinho para pensar, são nós que criamos. A minha mãe desencarnou. Ela não tem o direito de continuar o seu processo de aprendizado, de caminhada? Por que ela tem que ficar para me satisfazer? A pessoa que eu gostaria muito que tivesse do meu lado, construindo comigo, com meus filhos, não pode ir. Por quê? Não pode ir. Porque as relações são construídas nesse sentido de objeto. O outro, eu preciso do outro para viver. E não, eu preciso do outro para eu me construir e para construí-lo. Ok, gente? Era essa a mensagem da nossa querida irmã Marina Fidelis, que eu gostaria de trazer para os senhores. Peço que reflitam sobre isso e vamos fazer o trabalho de passe. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. No final a gente faz a prece juntos.